Tem coisas que nós construímos que são relevantes, que são muito importantes. Nós construímos uma carreira, nós construímos a nossa casa, nós conquistamos bens materiais e tudo isso é relevante, tudo isso é lícito. Nós podemos sim fazer tudo isso. Só que se nós colocarmos tudo que nós temos, os nossos anseios, as nossas necessidades nessas coisas, nós não vamos encontrar plenitude, porque a plenitude, ela só vem do Senhor. E o livro de Ageu, ele está nos trazendo esse entendimento. Eu quero te dizer que se você está se sentindo frustrada, triste, angustiada, esse pode ser um sinal de que o Senhor, ele está te chamando de volta para um lugar de relacionamento com Ele, para um lugar de entrega verdadeira, uma entrega genuína, sem reservas, porque o Senhor, ele vai frustrar os seus sonhos para te trazer para um lugar aonde Ele seja o número 1, aonde Ele seja prioridade na sua vida. E um conselho que eu te dou da parte do Espírito Santo de Deus hoje é: não negligencie o que é vital. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que é vital, ele vai te fazer permanecer viva. Trazendo aqui para o nosso corpo físico, fazendo uma analogia sobre nossa vida, sobre o nosso corpo físico. Se você deixar de se alimentar corretamente, se você deixar de tomar água, os seus órgãos, eles vão sentir, eles vão começar então a entrar em falência. Se você não se alimenta, se você não se hidrata, e assim é com o nosso corpo, com a nossa vida espiritual. Se você deixar de buscar o Senhor, se você deixar de ter um relacionamento com o Senhor, aos poucos você vai desfalecer, aos poucos você vai morrer espiritualmente e você vai entrar nesse lugar de muita frustração, de muita angústia, de muita tristeza, achando que nada mais tem sentido, porque você vai estar olhando com seus olhos naturais, e não é isso que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que aqui no mundo nós vamos ter aflições, mas o Senhor nos convida a termos bom ânimo. Não se distraia, não deixe de voltar para o centro da vontade de Deus. Esteja sensível para aquilo que o Senhor, ele quer te ensinar hoje. Às vezes está tudo tão assim, tão difícil, que a gente pensa, não tem mais saída. É como se você nadasse e morresse na praia, sabe? Quando você olha, você vê que você está trabalhando e as coisas não rompem, as coisas não evoluem. É onde você tem perda, onde você tem um desgaste, um cansaço excessivo. E o sentimento que a gente tem é como se nós estivéssemos no olho do furacão, literalmente. Mas nada mais é do que o Senhor te chamando de volta. E isso é para todos nós. Seja você rico, seja você pobre, seja você branco, preto, não importa a sua classe social, não importa a sua profissão, nada disso importa. A sua intelectualidade, o seu conhecimento, isso é para todos. O Senhor chama todos nós. Agora, qual é a diferença? Se você vai estar sensível para ouvir ou não a voz do Senhor. Então vamos voltar aqui ao estudo. Vamos ler parte por parte desse versículo 9 do capítulo 1, que está escrito o seguinte: vocês esperavam muito. Será que você esperou muito? Será que você colocou muito as suas expectativas em algo, em alguém, e hoje você está frustrada? Mas eis que veio pouco. Será que você está assim? Aonde você colocou as suas expectativas? Aonde você colocou as suas esperanças? Em pessoas, em coisas, numa profissão, e hoje você está se sentindo frustrada. Às vezes por ter tentado tanto alcançar o que você almejava e você não conseguiu. Às vezes por ter chegado até onde você gostaria de chegar, mas hoje você olha para tudo que você conseguiu conquistar e você não encontra alegria,
É como se você tivesse corrido atrás do vento. Você queria tanto algo e você lutou tanto para ter o que você tem hoje, que agora você não encontra plenitude. Você aplicou todas as suas forças, você foi, você fez, mas você chegou aqui em um lugar onde você reconhece que nada disso tem valor. E isso quer dizer muito para nós que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós construímos, não é simplesmente um mérito nosso. Porém, no caminho, nós deixamos de consagrar ao Senhor, nós deixamos de priorizar o Senhor, nós deixamos de depender do Senhor e aos poucos nós vamos nos afastando da vontade dele. E se você me falar, Elisa, mas é porque eu nem conhecia o Senhor e agora que eu estou sentindo esse desejo. Então, isso mostra mais uma vez que, de fato, você precisa conhecer o Senhor. E isso é priorizando Ele, tendo uma vida de oração, de leitura da palavra, deixando Ele te lapidar, Ele te moldar em áreas em que só Ele pode moldar. Pedindo ao Espírito Santo para que Ele te traga entendimento, para que Ele te traga clareza de áreas na sua vida que precisam ser tratadas, onde você precisa se arrepender, pedir perdão, abandonar os seus maus caminhos, abandonar os seus maus hábitos, as suas más atitudes. Tudo isso é um tratar de Deus em nós. Nós não conseguimos sozinhos. E para que você encontre alegria, plenitude, felicidade, independente das circunstâncias, você precisa conhecer o Senhor. E não é somente de ouvir falar, é de experimentá-lo. E isso vai ser através das experiências que você vai ter com Ele nos dias ordinários, nos dias comuns. De acordo com que você vai caminhando com o Senhor, Ele vai se revelando a você, através de uma provisão, através de um livramento, através de um consolo, através de uma paz que nem você vai entender, que é a paz que nós falamos, que excede todo o entendimento humano, através do sonho, porque o Senhor também fala conosco através de sonho, através do seu próximo, porque o Senhor usa pessoas para falar conosco, para nos abençoar. Então são várias e inúmeras situações. Nós só precisamos depender dele e deixar ele moldar a nossa vida, nos transformar, que é o intuito aqui do nosso canal, que é o nome Refile. Eu já contei em um testemunho que está aqui também no canal, inclusive em um shorts que eu fiz. Se você procurar, você vai ver, aonde eu contei um pedacinho da experiência que eu tive com o Senhor, quando o Senhor me deu o nome aqui do canal, que é Refile. Foi quando o Senhor me chamou de volta, através de tudo isso que nós temos falado aqui, através de um lugar de dor, de tristeza, de falta de propósito. O Senhor falou comigo e o Senhor me chamou para esse lugar, para deixar Ele trabalhar na minha vida, áreas que precisavam ser trabalhadas, e eu ainda passo por esse processo. Enquanto vida eu tiver, eu vou estar passando por esse processo, mas eu venho aqui no canal para compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido, um pouco do que o Senhor tem falado comigo. Por exemplo, o livro de Ageu é um livro a qual o Senhor me instruiu para eu estudar, e eu comecei a estudar esse livro e pensei, vou compartilhar, porque da mesma forma que o Senhor tem falado comigo, eu sei que o Senhor vai falar com outras pessoas, com outras mulheres, e eu não quero reter isso só para mim, porque é muito lindo. Ageu, ele é uma bússola para nós, e por ele ser um livro muito pequenininho, ele é muito gostoso de ler, você consegue ler ele em um só momento, em um só instante, que você sentar ali, você vai pegar a Bíblia. Se você ainda não tem experiência de ler a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, eu te convido a começar então aqui, por esses 2 capítulos de Ageu. E a partir daí, o Senhor, o Espírito Santo, ele vai te dar então direcionamento para que você continue e que todos os dias, em suas orações, você busque o Senhor de coração e peça o Espírito Santo para se revelar a você e também para te direcionar para um lugar onde você esteja completamente apaixonada por Ele.
Porque a cada passo que nós caminhamos com o Senhor, mais apaixonadas nós nos tornamos por Ele. E você vai conhecendo a beleza de Deus. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a curtir o canal, a deixar um comentário aqui para mim, porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é relevante e ele vai estar então entregando esse vídeo para mais pessoas. Assim você também será um agente de transformação, me ajudando a transmitir essa mensagem, a palavra de Deus a mais pessoas, a mais mulheres que estão necessitadas de ouvir da palavra de Deus. Nós ainda estamos no versículo 9 do capítulo 1, então nós temos uma jornada ainda pela frente e eu espero muito que você possa acompanhar esses estudos aqui comigo. E Ageu, ele é muito atual, nós trazemos e fazemos um paralelo com a nossa vida. Então aqui nessa história desse povo, quando passa cerca de 70 anos, eles voltam para a sua cidade, para a sua terra, com um direcionamento de reconstruir o templo do Senhor que tinha sido destruído. E eles até começam a reconstruir, porém eles param quando eles encontram ali as primeiras dificuldades, as primeiras barreiras, e eles começam então a olhar para suas próprias vidas. Eles deixam o templo, fala que agora não é hora de reconstruir o templo, que depois eles voltam, depois eles vão reconstruir, mas que eles iam então reconstruir as suas casas, porque de fato estava tudo destruído, estava tudo em ruínas. Só que eles não fizeram isso paralelo com o que o Senhor tinha pedido, ou ao menos priorizado o que o Senhor tinha pedido. Eles simplesmente abandonaram o templo. E o templo, naquela época, ele era um lugar de habitação, aonde o Senhor se revelava ali. Então, ali era um lugar sagrado. E trazendo para os nossos dias atuais, hoje nós somos o templo. Eu e você somos morada de Deus e o Senhor está nos chamando para reconstruirmos esse templo todos os dias, priorizando o Senhor. Então isso é muito profundo, que todos os dias nós possamos estar reconstruindo e deixando o Senhor nos direcionar e nos ajudar na construção desse templo, que é a sua vida, que é a minha vida, para que Ele habite, para que Ele se alegre e através de você Ele seja glorificado. Então aqui no versículo 9 está escrito o seguinte: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o Senhor fala também que, e o que vocês trouxeram para a casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor. Ele faz essa pergunta porque ele quer revelar a raiz de todo o mal, do que está acontecendo. Então ele está aqui nos chamando e nos trazendo para um lugar de reflexão, para que nós venhamos avaliar o que nós fizemos. Aqui ele está fazendo essa pergunta porque ele quer revelar a raiz, ele quer revelar a causa, o porquê que ele fez isso. Em seguida o Senhor fala: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Aqui o Senhor está falando sobre prioridade. Ele está revelando a raiz de tudo isso, desse problema. E a questão aqui não era o fato das pessoas terem suas casas, mas de terem deixado a presença de Deus de lado. As nossas conquistas, elas são muito frágeis. E nós vemos muito claro aqui nesse versículo, onde o Senhor ele fala que as nossas conquistas, aquilo que nós trouxemos para casa, o Senhor ele dissipou com um sopro. Será que os seus caminhos, eles te trouxeram para o centro da vontade de Deus? Ou será que os seus caminhos te levaram para longe do centro da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus não é simplesmente nos abençoar de forma externa, mas, sobretudo, nos trazermos para o centro da sua vontade, nos trazermos para a sua presença. Nós podemos perder tudo, podemos perder bens materiais, podemos perder casas, podemos perder recursos financeiros,
mas o que nós não podemos de fato perder é a presença de Deus nas nossas vidas. E essa é a verdadeira prosperidade para as nossas vidas. É termos o Senhor habitando, morando em nós. É termos uma vida de contentamento, de alegria e de dependência nele, onde nós vamos desfrutar de um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Nós falamos aqui sobre expectativas, sobre frustração e sobre prioridade invertida. Quais têm sido as suas expectativas? Aonde você tem colocado as suas expectativas? Quais são as frustrações que você tem vivido hoje e quais têm sido de fato as suas prioridades? Será que você tem invertido as prioridades? Eu quero te chamar hoje então a refletir e a permanecer aqui comigo para que juntas nós possamos então caminhar pela palavra, pelo Evangelho e crescermos juntas em uma vida de relacionamento com o nosso Pai. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!